aqui sedentos pela presença de Deus, por aquilo que Deus quer falar, por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu sempre dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. No universo, não tem nada místico, mas ao mesmo tempo, Deus, que é o Deus, Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor soberano de todas as coisas, decidiu estabelecer o mundo com estações, com tempos, com ciclos, e a cada ciclo que a gente tem é uma oportunidade da gente repensar, da gente recomeçar, da gente colocar diante de Deus certas coisas, e todo início de ano é um tempo muito propício para a gente pedir para Deus novidade de vida, para a gente fazer um balanço da nossa vida, para a gente se colocar diante do Senhor, para a gente ver aquilo que Deus quer para nós. O Salmo diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é sabedoria de Deus, isso é graça de Deus, isso é uma oportunidade. Eu vou até ler o texto de hoje, tem essa palavra oportunidade, que Deus nos dá, que Deus te dá, para que você viva o novo de Deus, para que você viva algo mais intenso com Deus, para que a gente leve as coisas de Deus mais a sério, para que a gente leve o reino de Deus mais a sério, para que Deus se mova na nossa vida de uma forma extraordinária, de uma forma nova, de uma forma especial. Eu também sou na área de local, além da minha caminhada pregando, ensinando, dando treinamentos na área de adoração e outros assuntos da Bíblia, da teologia pelo Brasil. Eu sou pastor local de uma igreja em plantação, uma igreja pequena em São Paulo, chamada Igreja Batista da Metrópole. E o meu desejo, eu tenho falado isso para a igreja. Domingo nós tivemos o nosso primeiro culto, no próximo domingo agora, depois de amanhã, nós vamos ter o nosso segundo culto do ano. E eu tenho dito para eles: a gente precisa querer viver algo diferente com Deus, a gente precisa querer viver algo especial com Deus, naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que Deus nos dê mentes espirituais, como diz o apóstolo Paulo, mente de Cristo, para que nós possamos entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém? Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 5, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 8, e eu quero que você deixe aberto o texto, e a gente vai, eu vou comentando parte a parte, acho que assim vai funcionar melhor. Eu vou ler até o versículo 21, mas eu acho que eu vou comentando parte a parte enquanto a gente vai lendo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, começa dizendo assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Efésios 5, versículo 8. Vivam, aqui o imperativo, uma ordem, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Até aqui, por enquanto, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, tem trabalhado essa ideia do que nós éramos sem Cristo, e do que nós passamos a ser agora, numa expressão muito cara, muito preciosa na teologia de Paulo, na linguagem paulina, na literatura paulina, que é que nós agora estamos em Cristo. Os teólogos chamam isso de união mística com Cristo, e os evangélicos não gostam muito de usar a palavra místico, mas é uma palavra belíssima, e uma palavra que faz parte da tradição da igreja, que foi roubada por outras manifestações religiosas, que fala de uma união sobrenatural, de uma união operada no mundo espiritual, onde eu e você, que nascemos de novo, que passamos pelo batismo das águas, que confessamos a Jesus como Senhor, nós agora que experimentamos o nascimento do Espírito, nós agora não estamos mais fora de Cristo, nós nascemos e fomos colocados, enxertados em Cristo. E aí ele diz em Efésios 2, vocês antes de Cristo, vocês eram inimigos de Deus, vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, mas agora, em Cristo. Eu tinha um professor no seminário que o Evangelho tem graças a Deus que para toda má notícia de quem nós éramos, o Evangelho tem um mais, que nos coloca na salvação e na redenção de Cristo Jesus.
E aí Paulo começa a trabalhar o que significa essa vida. O Marco falou aqui sobre a comunhão da igreja, que a gente vem na igreja para olhar nos olhos uns dos outros, para abraçar as pessoas, para dar as mãos para as pessoas. Esses tempos atrás, uma pessoa que estava aí na nossa igreja, uma família, eles se divorciaram, o casal se divorciou. E aí ela falou para mim, olha, eu preciso de um tempo. E por um período eu vou numa igreja que eu sei que ninguém vai falar comigo, que ninguém vai me abordar, ninguém vai me incomodar, ninguém vai perguntar da minha situação, que ninguém me conhece. E eu achei aquilo muito estranho. E ela achou uma igreja, eu não vou falar por questões éticas óbvias, mas ela achou uma igreja lá, e ela foi nessa igreja por um período, e depois de uns 4 meses, 5 meses, ela falou, estou pronta para voltar. E eu falei, como é que foi esse período? Ela falou, exatamente como eu imaginava. Eu entrava e saía, ninguém perguntava meu nome, ninguém falava comigo, ninguém sabia que eu estava lá. Eu só ia assistir o culto e ia embora, sem ser incomodada do jeitinho que eu queria. E eu falei, olha que coisa triste. Eu entendi, né? Essa é uma situação peculiar, é uma situação específica na vida dessa pessoa, mas que coisa triste uma pessoa saber que determinada igreja é conhecida por, se eu for lá, ninguém vai falar comigo, ninguém vai falar, me encher as paciências, ninguém vai perguntar meu nome. Igreja não é isso, meus irmãos. Eu falo para o pessoal, né, que às vezes tem algumas igrejas que ficam meio escuras na hora do louvor, assim, bem escuras, você nem enxerga a pessoa do teu lado. Eu falo, você quer ir para a balada, vai na balada, louvor, você precisa ver as pessoas. Eu costumo dizer, você não tem culpa, eu não tenho nada contra a parede preta, não tenho nada contra telão de LED, não tenho nada contra iluminação, eu tenho contra igreja escura. Igreja, você precisa ver a cara da pessoa que está do seu lado. Se é feia, aí você conversa com Deus, o problema é outro, você é outro lugar. A gente precisa ver as pessoas, a gente precisa tocar nas pessoas. A gente precisa orar uns com os outros. A Bíblia fala tantas coisas de impor as mãos, de abraçar, de ajoelhar, de beijar uns aos outros em santidade. E aí o apóstolo Paulo fala que Cristo nos tirou do império das trevas. O apóstolo Paulo diz que agora nós estamos, né, eu estou pegando a linguagem emprestada de outra epístola paulina, nós estamos em Cristo, e essa vida em Cristo gera um novo modo de viver. E Paulo vai dizer, se não gera um novo modo de viver, você não está em Cristo. E esse novo modo de viver te coloca em uma nova comunidade. Agora a gente precisa lembrar um pouco do contexto do que Paulo está escrevendo, para quem Paulo está escrevendo. A igreja de Éfeso, ela foi fundada numa cidade, Éfeso era uma cidade muito importante no Império Romano. Essa história está contada no livro de Atos, principalmente em Atos capítulo 19. E Paulo fica sabendo dessa igreja, e Paulo vai até essa cidade, essa importante cidade. Essa cidade era conhecida no Império Romano como um lugar onde havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou Ártemis dos Efésios. Ele era tão maravilhoso, que pessoas de todos os lugares do Império Romano viajavam para conhecer essa obra arquitetônica maravilhosa que era o templo de Diana. E em torno do templo de Diana havia toda uma sociedade estruturada. Haviam as sacerdotisas, as prostitutas cultuais, haviam sacerdotes e sacerdotisas, porque era uma deusa, logo haviam mais mulheres sacerdotisas, haviam pessoas que viviam do comércio, vendendo, se fosse hoje, vendendo chaveirinho, imã de geladeira, santinho e tal. A pessoa vendia coisas, vela, livros de feitiços, de orações. Havia todo um lucrativo negócio em torno dessa religião e dessa adoração a Diana, a Ártemis dos Efésios. Lembre-se que Éfeso era uma cidade completamente pagã. Completamente pagã. Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas, esperem até do alto vocês sejam revestidos, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E Lucas, do jeito meticuloso que ele é, no livro de Atos, ele desenha exatamente esse desdobrar dessa frase de Jesus. O evangelho atinge Jerusalém, Atos capítulo 2, no Pentecostes. Depois atinge a região da Judéia. Depois a gente vê Filipe,
um dos evangelistas da igreja primitiva, indo pregar em Samaria, que era um lugar que os judeus odiavam. E aí o evangelho também atinge Samaria. O Espírito Santo também chega em Samaria. E Pedro e João veem aquilo e olham um para o outro e falam, não vai ter jeito, o Espírito Santo desceu aqui, a gente vai ter que aceitar que o Espírito Santo está se movendo nessas pessoas. E Atos agora mostra o Evangelho chegando até os confins da terra. E aí Atos capítulo 17 narra Paulo em Atenas, e depois Atos capítulo 19, Paulo em Éfeso, dizendo, agora cidades pagãs estão sendo atingidas por esse movimento do Espírito, por esse agir do Espírito, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só que para essas pessoas, veja, Paulo sempre tinha uma forma de estabelecer as igrejas. Ele chegava e procurava os judeus primeiro. Ele procurava uma sinagoga, ele procurava uma comunidade judaica, ele procurava algum lugar onde tivessem judeus, onde ele pudesse ensinar que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que Israel estava esperando. Para o judeu, era uma coisa radical, mas a gente não pode chamar de uma conversão, porque na verdade o Evangelho é uma ampliação daquilo que o judeu já cria e já foi ensinado o tempo inteiro. Agora, para um pagão, aquilo era uma coisa completamente nova. E sabe o que aconteceu? Paulo chega lá e descobre que já há uma célula implementada ali. Provavelmente foi Apolo que começou aquela igreja. Aí ele fala assim, vocês já foram batizados? E aí eles dizem assim, nós já fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo acha aquilo muito estranho, porque o batismo de João Batista era um batismo que antecedia a manifestação do Filho de Deus. E aí Paulo, vocês já foram batizados no Espírito? E aí eles respondem, nós nem sabemos quem é o Espírito de Deus. Eles não sabiam que era o Espírito nessa nova configuração revelada no Pentecostes em Jerusalém. Eles não sabiam que havia um batismo do Espírito. Como é isso? E aí Paulo explica para eles o Evangelho, fala de Jesus, os batiza, e a Bíblia diz que imediatamente aquelas pessoas recebem um batismo com o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo de Deus. A gente não sabe como eles souberam disso. Os pentecostais vão dizer, eles falaram em línguas estranhas. Os não pentecostais vão dizer, houve algum outro sinal, mas Paulo soube imediatamente que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E a partir do poder do Espírito, e o avivamento, aquela igreja começou a experimentar um avivamento. E o avivamento foi tão forte, foi tão sobrenatural, que Atos 19 diz que as pessoas da cidade começaram a ir pelas ruas. A gente acabou de cantar, declarando o nome de Jesus pelas ruas e pela cidade. Quando o avivamento de Deus chega, meus irmãos, o agir de Deus não fica confinado nas quatro paredes da igreja, ele atinge as ruas da nossa cidade. E Atos 19 diz que o avivamento chegou em Éfeso. E as pessoas que antes tinham livros de ocultismo, livros caros, elas não quiseram vender na estante virtual, colocar num sebo. Elas reuniram aqueles livros espontaneamente na praça da cidade. E elas começaram a queimar aqueles livros, dizendo, isso aqui não serve mais para mim. Aquilo causou um burburinho, aquilo causou uma revolta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse sistema, veja, uma pessoa que se converte a Jesus, ela está completamente cortada dos seus laços familiares e dos seus laços com a sociedade. Ela já não tem mais uma nova família, ela já não tem mais uma sociedade para viver, ela agora se torna uma pessoa rejeitada pela sociedade, porque agora ela abandonou a adoração de Diana, e ela abraçou uma adoração estranha para aquele povo. E Paulo está dizendo, vocês que agora estavam mortos, toda essa glória de Diana, toda essa glória do templo, toda essa glória que vocês experimentavam, isso era morte, isso era trevas, escuridão, mas agora vocês são filhos da luz. E aqui é interessante que Paulo não diz que nós somos a luz, ele diz que nós somos filhos dessa luz. A luz é Cristo Jesus.
A luz é o próprio Deus. Nós não somos deuses, nós somos filhos. Nós somos tornados filhos de Deus. E aí Paulo diz: mas vocês não estão sozinhos, agora vocês são abraçados por uma nova família. E essa nova família é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. Vocês não vão ser abandonados, porque agora vocês estão inseridos num novo corpo. Vocês têm novos irmãos e irmãs. Para gente que literalmente experimentava o abandono familiar completo, quando se entregava a Jesus Cristo. E aí Paulo diz: vivam agora na unidade da fé, vivam a comunhão, Efésios capítulo 4. E aí ele fala assim: essa unidade é que promove o crescimento. Eu não sei porquê, mas Deus escolheu assim, que a gente crescesse na unidade do corpo. Você não cresce, você pode fazer curso online, é maravilhoso, eu mesmo dou. Você pode ler livro, é maravilhoso, eu sempre recomendo, escrevo, inclusive tem os meus aqui, beleza. Mas crescimento espiritual verdadeiro só acontece quando a gente tem vida de comunhão no corpo de Cristo. Gente com gente, pessoa com pessoa. Olha para a pessoa que está perto de você, como é ele. E você vai ver, Deus só vai fazer você crescer quando você conviver com gente como é ele, como ela que está perto de você. Quando você tem rusgas, quando você tem conversa, quando vocês discutem coisas, quando vocês oram juntos, quando vocês pedem a Deus coisas, é assim que a igreja cresce. E aí Paulo diz em Efésios capítulo 4, Deus escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, pastores e mestres. Mas o alvo, ou seja, Paulo está dizendo, os dons são diferentes, os chamados são diferentes. Lá em Romanos 12 ele diz: a um foi dado o dom de, ao outro foi dado de, conforme o Espírito quer. Aí ele diz: mas o propósito é que cresçamos todos à imagem de Cristo Jesus. O propósito de viver como igreja é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E aí, a partir do capítulo 4, da metade final, ele começa a falar do que significa viver como Jesus. É um novo estilo de vida. Lembre-se, essas pessoas não tinham uma raiz judaica. Elas vinham de um contexto pagão, de outras referências, de outros valores, de outras formas. E aí Paulo diz: há um novo jeito de viver, que é um novo jeito de viver como Cristo Jesus, parecendo como Cristo Jesus. Por isso que ele diz: vocês antes eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. E olha, tem o hífen aí, né? Pula o hífen, ele diz: e aprendam, no versículo 10, a discernir o que é agradável ao Senhor. A primeira coisa que um filho da luz faz é buscar a vontade de Deus. A primeira coisa que um filho da luz tem como alvo no seu coração é querer a vontade de Deus. Hoje existe um jeito de viver o evangelho no Brasil e no mundo, que é um evangelho que me serve, que me ajuda a conseguir as minhas vontades. Então eu já tenho o plano, eu já tenho a carreira, eu já tenho os sonhos, eu já tenho as ideias, mas alguém me disse que esse evangelho de Jesus é uma ótima ferramenta para eu atingir essas coisas. Assim como tem gente que vai para macumba, para amarração, para o tarô, me falaram: ó, de todas essas coisas, Jesus é o mais forte. Mas a gente não está colocando o evangelho como alvo para que eu faça a vontade de Deus. Eu quero que Jesus, através do evangelho, faça a minha vontade acontecer. Isso é chamado secularismo, isso é um falso evangelho. E tem muita gente que vive esse falso evangelho, e tem púlpitos e pastores dizendo que esse é o evangelho verdadeiro. Não caia nessa lorota. A primeira coisa que um crente em Cristo Jesus, um filho da luz, entende é que ele não tem vontade mais. A vontade agora é de Deus. Paulo diz: porque agora eu já morri com Cristo. A minha amiga Helena Tanuri, querida amiga, sempre diz assim: você já viu um morto reclamar da roupa que colocam nele para o velório? Quantos mortos, se pudesse, levantaria e falava: essa roupa você está brincando, hein? Eu detesto esse vestido, você vai colocar esse vestido para passar o resto dos meus dias, até eu deteriorar tudo. A Helena sempre diz: morto não levanta e não reclama. Não é porque ele não quer, é porque ele não pode, porque está morto.
Quem morreu em Cristo e ressuscitou com Ele não tem vontade mais. A vontade é de Jesus. Esses dias a minha esposa falou: ai, seria tão bom se não sei o que lá, se não sei o que lá, se não sei o que lá. Aí eu falei: seria ótimo, tem que ver se Deus quer. Aí ela falou: você sempre vem com esse se Deus. Eu falei: ué, mas a gente não tem vontade. A vontade é de Deus. E sabe o que é reconfortante? Só um parênteses aqui. A gente passa por muitas crises. Muitas. Aí toda vez que eu estou num desespero, uma situação assim, eu falo para Deus: eu tenho certeza que foi o Senhor que me colocou nessa. Se eu estou passando por isso, eu tenho certeza que foi o Senhor que mandou fazer isso. Então, de forma educada, eu falo para Deus: dá o teu jeito. Agora, quando a gente provoca as coisas na nossa vida, na hora que vem a crise, que vai vir do mesmo jeito, Deus fala: te vira. Foi você que se meteu nessa. Aí Paulo diz assim, uma outra coisa, né? Romanos 12, o apóstolo Paulo fala assim: transformem pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: para quem está fora do Evangelho, para quem está fora de Cristo, para quem não está em Cristo, a vontade de Deus é qualquer coisa menos boa, perfeita e agradável. Ela é louca, maldosa, difícil, dura. Como é que você explica? Esses dias eu vi um testemunho desse, e depois que eu virei pai, isso me destrói. Uma criança que faleceu, e o pai fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não consigo imaginar essa dor. Mas eu já perdi a minha mãe, eu tinha 26 anos. Ela faleceu de câncer, a gente descobriu na quarta-feira à noite, no domingo, no almoço, ela faleceu. Foram 4 dias, nem completos. E a gente poder dizer: que seja feita a tua vontade, Senhor. Só classifica como boa, perfeita e agradável a vontade de Deus quem já tem a mente de Cristo Jesus. Porque para quem não tem, a vontade de Deus é arbitrária, ela é dura, ela é difícil, ela é complicada. Então ele diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí ele fala do que é o fruto da luz. Volta para o 9, que está entre o parênteses, aí, entre o hífen, né? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui Paulo está dando de outra forma o que ele fala em Gálatas capítulo 6 sobre o fruto do Espírito. Quem é filho da luz gera bondade, justiça, que é de Cristo, verdade. Se uma pessoa diz que é de Cristo e ama mentira, tem alguma coisa errada. Se uma pessoa diz que é de Cristo, mas não tem bondade no seu coração, poxa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí ele continua: não participem das obras infrutíferas das trevas. Ele está dizendo: olha, o Espírito, o pastor Márcio Valadão me ensinou há muitos anos atrás, 20 anos atrás, aprendi com o pastor Márcio uma coisa: fruto nasce naturalmente numa árvore que é saudável. Você não vê uma árvore gemendo para dar fruto. Uma árvore saudável simplesmente dá fruto. Quem é saudável na sua vida cristã naturalmente vai dar frutos. E aí ele diz: agora a parte da carne é infrutífera. Aqui ele não fala carne, né? Aqui ele usa um outro sinônimo, trevas. Aí ele fala: agora exponham-nas à luz. O que ele está dizendo? Quando você vive como luz, você automaticamente expõe o quanto as trevas são infrutíferas, são ruins, são maldosas, são injustas. Eu cresci num evangelicalismo. Quem foi criança evangélica nos anos 90? Tem alguém aqui que foi criança evangélica nos anos 90? Os anos 90 foram difíceis para uma criança evangélica. A gente tinha medo de tudo e de todos. Tudo era do diabo, tudo era consagrado. Então, a Xuxa, eu quebrei todos os meus discos. Não foi uma coisa tão ruim, mas eu quebrei todos os discos. Eu tinha que quebrar lá, pá, 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 pá. Porque se virasse ao contrário, ela falava piranha, piranha. Aí você tinha que jogar fora. O balão mágico não podia, que tinha super fantástico. Aí tinha uma oração do Djavan, num dialeto maldito, não sei de onde, aí você tinha que jogar fora. A Coca-Cola, não é porque a fórmula faz mal, porque hoje eu falo para o meu filho: filho, só adulto toma Coca-Cola, porque a Coca não é coisa boa para criança.
Enfim, é difícil, né? Eu quero me libertar da coisa, mas orem por mim, é difícil. Mas não podia, por quê? Porque se você dobrasse o rótulo, molhasse, colocasse num espelho, aparecia escrito: alô, diabo! Eu fico pensando, quem descobriu isso? Quem falou: vou dobrar, molhar, colocar no espelho, para ver o que dá. Não podia usar roupa da Pacalolo. As roupas da Pacalolo eram super legais. Não pode. Dá um dízimo para a igreja de Satanás. Quem viu o extrato? Quem viu o depósito da igreja de Satanás? Não pode usar sabão Ariel, que eles também são do capeta. Não pode roupa do filho do Dido, que significa filho do diabo. Desenho da Disney está amarrado, não pode. Olha, a gente ficava assim, né? Fala: nossa, que criança quietinha. Não, ela não é quietinha, ela está em pânico. Fora um monte de coisa de batalha espiritual, libertação. Eu, com 8 anos de idade, via demônio no culto, todo culto. Já até sabia uns demônios assim, falar: isso aí deve ser Zé Pilintra, talvez. E aí, a gente não entendeu que, na verdade, não é a luz que foge das trevas. São as trevas que não conseguem sobreviver onde chega a luz. Onde chega a luz, as trevas, simplesmente, é um fenômeno físico, deixam de existir. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A gente acha que a igreja está lá defendendo o inferno, tentando arrombar e tal, que nem os metralhas tentando entrar na caixa forte do tio Patins, e a gente fica lá tentando segurar e não vai entrar. E na verdade, esse texto fala de uma igreja que avança, que acontece, que vê o evangelho, e as trevas não conseguem segurar, porque o evangelho de Jesus, ele entra em qualquer lugar. Não teve comunismo que segurou o evangelho de Jesus. A União Soviética ruiu debaixo do evangelho de Jesus Cristo. O Império Romano caiu diante do evangelho de Jesus Cristo. Não há islamismo, não há país fechado. As pessoas sonham, as pessoas têm revelação, milagres acontecem. Tem gente adorando a Jesus dentro de esgoto nos países perseguidos, porque ninguém para o evangelho de Jesus Cristo. Daquelas fake news que vem no WhatsApp, que a tua tia-avó fica mandando, o pessoal falou que a igreja no Brasil ia ser perseguida. Vai ser perseguida, olha, não sei o que lá. E aí eu falei pessoal assim, eu não acredito que vai ser desse jeito que vocês estão achando, que vai fechar, não acho. Segundo, e se for? A gente não está esperando por isso? A gente não deveria estar preparado para isso? As épocas mais frutíferas da igreja foram as épocas onde a igreja foi mais perseguida. Eu conto uma história real, de um discípulo do apóstolo João chamado Clemente. Esse homem foi condenado à morte e foi levado a Roma para morrer devorado pelos leões, como diz o meu filho, na cóvea dos leões. E no meio do caminho, uns discípulos dele armaram uma arapuca lá para tentar libertar ele da prisão e tirar ele da prisão. E quando pararam lá e tentaram tirar ele, ele falou: o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? Eles falaram: a gente veio te libertar. Ele falou: vocês estão completamente errados. História real. Ele disse: vocês não têm que orar para eu ser liberto, vocês precisam orar para que os leões estejam com muita fome, e que não sobre nenhum pedaço meu, e que com todos os meus pedaços eu glorifique a Cristo. Eu não sei onde a gente transformou o evangelho de Jesus para achar que viver com Deus é viver uma vida que nos faz escapar do sofrimento. O evangelho de Jesus nos joga dentro do sofrimento, mas o sofrimento não tem a palavra final sobre nós. A morte não tem a palavra final sobre nós, porque a gente encontrou algo mais valioso. A gente não canta como Maria, que estava aos teus pés e disseste. A gente encontrou a boa parte dos meus queridos amigos lá da F-Hop. A gente encontrou o verdadeiro tesouro. Nada mais importa. Todas as outras coisas ficam assim, Sabe, a pessoa vai na Disney, né? Tem uma crentaiada lá em Orlando. Orlando agora foi convertida a Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Aí o crente vai na Disney.
Aí depois vai num parquinho, sabe esses parques que abrem no bairro, assim, esses parques monta, desmonta, fica uma temporada. Meu amigo, quando você vê uma montanha-russa desses parques assim, você fala, poxa, as coisas mudam de valor. Mudam de valor. Aí Paulo continua. Pois é vergonhoso até mencionar, versículo 12, é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito, aqui é um hino da igreja primitiva, dizem os especialistas, comentaristas. Tanto que na sua Bíblia deve estar com aspas, não é um versículo do Antigo Testamento, é um hino cristológico. E diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A primeira aplicação desse hino é salvação. Quando a gente está morto espiritualmente, nós estamos dormindo. Quando Cristo nos ressuscita espiritualmente, quando nós nascemos de novo, nós nos levantamos. Mas há uma outra aplicação, dizendo, meus irmãos, não dê bobeira, não fique viajando na maionese. Na linguagem de amanhã, talvez Paulo diria, desperta você que está aí viajando na maionese. Levanta, para que Cristo brilhe sobre você. Meus irmãos, a gente vive num mundo que oferece 1 zilhão de distrações. Tanto que o número de TDAH, de hiperatividade aumentou assustadoramente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo desconcentrado. Você tem 1 milhão de distrações, fora que nós temos a nossa mente treinada para cada vez mais prestar atenção menos tempo nas coisas. Quantas vezes a gente está orando, a tua oração não passa da segunda frase, porque você já está pensando em outra coisa. Você está orando, o celular vibrou no teu bolso, você já foi embora. O que será que foi? O que será que é? Ai meu Deus, será que é? Que e-mail será que chegou? Não é nada, é propaganda da Riachuelo, te oferecendo um cartão, maldito das prestações. Estou brincando. E aí você está lá, ai meu Deus, será que é uma coisa muito importante? A gente não consegue mais concentrar. E o texto diz, desperta, ó tu que dormes, você que está viajando, você que está desligado, você que está desconectado, acorda, em nome de Jesus, acorda, percebe, as coisas estão sendo no nosso nariz, e a gente está discutindo coisas idiotas, as coisas acontecendo e a gente discutindo coisas pequenas. Aí ele fala assim, tenham cuidado, claro, né, Cristo resplandecerá sobre ti, fala da ressurreição final, mas fala da glória de Cristo que vai brilhando, como diz o texto bíblico, a luz do justo ela brilha cada vez mais, até que ela se torne dia perfeito. A vida cristã é isso, a gente tem que brilhar cada vez mais. Quando eu era criança, eu amava um hino que nós cantávamos na igreja metodista em Poços de Caldas, lá no sul de Minas Gerais, que diz assim, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. E eu criança, eu ficava imaginando assim, todo mundo brilhando, sabe, na igreja, e esse é o nosso chamado. Aí Paulo diz, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Quem está dormindo não toma cuidado, vive de qualquer jeito. Uma vez num acampamento de carnaval da igreja, eu vi falando do retiro aqui, cuidado com esses irmãos do retiro, hein? Eu tinha um sono muito pesado. Aí um dia eu acordei no meio do corredor principal do retiro, assim, tanto de gente passando, e eu de pijama, até no meio do negócio, me puxaram de noite do refeitório, e me levaram até o meio do refeitório. Quando eu acordei, eu estava no meio do refeitório, porque eu estava dormindo. Ele diz, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Só tem cuidado quem está prestando atenção, quem está ligado,
quem está vigilante. Nós cantamos aqui, o óleo ainda está queimando. As 10 virgens falam do quê? De prestar atenção, de estar ligado, o que está acontecendo, não viajando. De novo, hoje a gente tem tanta distração que até essas mentirinhas, essas noticinhas pequenininhas nos distraem. A igreja fica focada em pequenas coisas e esquece do principal, de prestar atenção no que interessa, nas grandes coisas. Aí ele diz, que não seja como insensatos, mas como sábios. Como é que a gente não vive como insensato, mas como sábios? Aí o apóstolo Paulo usa alguns gerúndios. Ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução bíblica diz, remindo o tempo. Mas a melhor tradução é essa, em inglês é, comprando de novo as oportunidades. O tempo aqui não é tempo, é oportunidade. É você prestar atenção nas oportunidades que Deus coloca na sua vida, na minha vida, na nossa frente. Deus nos dá, em cada ciclo, como eu disse, comecei dizendo, Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar, Deus dá a oportunidade de você crescer, Deus nos dá a oportunidade, e muitas vezes a gente não está preparado e não está vigilante para agarrar as oportunidades que Deus nos coloca. Ele diz, prestem atenção, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Claro que aqui, meus irmãos, não é oportunidade para você ficar rico, não é oportunidade para você viajar para Disney, não é isso, que a gente pensa já com a cabeça consumista. O apóstolo Paulo está dizendo, para que você viva mais para o reino, para que o nome de Jesus seja mais... Olha como Paulo entendia a oportunidade. Ele diz, eu estou preso, ele fala isso em outras epístolas, ele diz, eu estou aqui preso, mas eu estou gostando de estar preso. Ele fala isso em Filipenses, eu estou gostando de estar preso, porque tem um guarda que é obrigado a ficar na minha porta aqui todo dia, chamada guarda pretoriana, guarda do imperador. Eles são obrigados a ficar fazendo turno na minha porta. Enquanto eles estão na minha porta, eu estou aqui pregando para eles, porque eu estou aqui conversando, eu estou orando, eu estou cantando. Tem gente se convertendo na minha porta, aqui tem guarda se convertendo. Aí Paulo continua, Paulo diz, se enquanto eu estou preso, tem mais gente pregando o evangelho, que eu continue preso. É essa a oportunidade que Paulo está falando. É desse tipo de oportunidade que Clemente falou, poxa, eu vou ter uma mega oportunidade para glorificar a Deus, sendo devorado por leões. Paulo diz, os dias são maus, que quem vive na luz, que quem está em Cristo, quem é filho da luz, tenha discernimento, esteja atento para aproveitar as oportunidades. Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos, para a gente aproveitar as oportunidades. A gente está muito distraído com as redes sociais, e eu tenho todas as, só não tenho TikTok. Eu tenho rede social. A gente está distraído com os streamings, a gente está distraído com as viagens, está distraído com o serviço, a gente está distraído e não está colocando o nosso foco nas coisas que verdadeiramente interessam. Então você é contra ter rede social? Não, não sou contra. Eu sou contra coisas que nos tiram do foco e nos tiram da visão. A gente precisa ajustar o nosso foco em que importa mais. Aí Paulo diz assim, portanto, versículo 17, não sejam insensatos. De novo, a ideia da insensatez, da tolice. Ele diz, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui fica muito claro no tipo de linguagem de Paulo. Compreender a vontade de Deus é algo a que eu devo me dedicar, eu devo gastar tempo, eu devo ser proativo, eu devo querer entender, Deus, qual é a tua vontade. Há um esforço nosso, há uma vontade nossa, há uma necessidade de uma reflexão, aconselhe, procurem compreender, converse, ore, se aconselhe. Ora mais um pouco, se aconselha mais um pouco, se debruce sobre qual é a vontade de Deus. Seja sincero com você mesmo, não precisa me responder. Nas últimas decisões importantes da sua vida, quanto tempo você gastou orando sobre isso, dedicando a Deus isso, perguntando a Deus essas coisas?
claro que uma hora a gente tem que tomar a decisão. Uma vez eu estava muito, muito em dúvida. Eu fazia faculdade e eu tinha tido uma confirmação de Deus que era para eu fazer. Eu não queria fazer faculdade, eu queria ir para o seminário. E aí me apareceu uma oportunidade para ir para o seminário. Só que a palavra de Deus que eu tinha era para fazer a faculdade. E aí eu estava muito confuso e fui conversar com um mentor, um professor querido, chamado Wester, um americano. E ele falou para mim: eu não tenho a menor ideia do que te responder, mas uma coisa eu posso te falar: aquieta teu coração. O maior interessado em que você faça a vontade dele é o próprio Deus. Chega uma hora que você vai orar, você vai se aconselhar, mas você vai ter que tomar uma decisão. E aí você fala para Deus assim: eu tinha 17 anos, ele falou: Deus, eu estou entendendo que a tua vontade é isso aqui, e eu vou caminhar para cá, mas se não for, o Senhor me para e me muda de direção. Mas toma uma atitude. Tem gente que é assim também, né? Estou esperando a vontade dele, e não faz nada. Faz 20 anos que a pessoa está orando, discernindo, pensando e acontecendo. Você fala: meu amigo, 20 anos já se passaram, acho que Deus já poderia ter te falado alguma coisa. Mas a gente tem que gastar tempo. Aí Paulo diz assim, eu quero terminar com isso aqui: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ou seja, o vinho leva à perda de controle. Tem gente que fala assim, esse texto aqui fala que ser cheio do Espírito é igual a se embriagar com vinho. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o contrário disso. Paulo está dizendo: quem se embriaga perde o controle, mas quem se enche do Espírito continua sensato, continua tendo discernimento, continua tendo clareza. Clareza, sabedoria. Aí ele diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. E aí ele fala 5 coisas que nos fazem ser cheios do Espírito, 5 manifestações de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui tem 5 gerúndios. Ele diz assim: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma briga teológica. Eu entendo que salmos são as orações registradas nas Escrituras de Davi e outros salmistas. Hinos são cânticos escritos por inspiração divina, por pessoas com letra, com melodia, como a gente acabou de ler um hino que foi registrado por Paulo: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E eu entendo que cânticos espirituais são cânticos gerados pelo Espírito de Deus, de forma espontânea, de forma sobrenatural, em determinados momentos da vida da igreja. Alguns chamariam isso de cânticos proféticos. Eu acho que a melhor forma são cânticos espirituais, como diz Paulo aqui. Aí ele fala o segundo gerúndio. Olha como se manifesta alguém que é cheio do Espírito: cantando e louvando ao Senhor de coração. Tem gente que fala: eu não sou muito de cantar, sou desafinado, na igreja canta muito. Meu irmão, não é uma questão de escolha. Quem é cheio do Espírito canta e louva de coração a Deus. Afinado no microfone, desafinado, pode cantar desafinado à vontade no seu lugar. Tem até um milagre, eu sempre falo isso. Você já percebeu que quando a igreja, você fala assim: agora só a igreja, tem um anjo que vem do céu e ele passa um autotune angelical assim, dá uma afinada, você não escuta o desafinado assim. Há um milagre sonoro, vocal, que Deus opera. Aí ele diz: sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. O crente que é vigilante, o crente que é sábio, o crente que está ligado, ele dá graça a Deus porque ele sabe que na boa e na bad é Deus que está no controle. É Deus que proporciona. É Deus que faz. O crente está indo para a morte e consegue falar: é a vontade de Deus. O crente está no velório e consegue falar: é a vontade de Deus. Por isso ele dá graça, porque a vontade de Deus é sempre melhor. E aí ele diz, o último gerúndio: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja onde não há brigas de egos, não há discussões, não há revanches, não há divisões. As pessoas voluntariamente se sujeitam umas às outras, elas consideram os outros superiores, elas se amam, elas buscam a unidade. Isso é fruto de uma igreja vigilante, de uma igreja que quer viver aquilo que Deus tem para nós.
E a minha pergunta para você é: quantos querem viver o que Deus tem para nós nesse ano de 2025? Quantos querem estar vigilantes para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas? Quantos querem estar atentos para o que Deus está fazendo no mundo? Gente, Deus está se movendo, Deus está agindo, e às vezes a gente está preso na nossa bolha, a gente está preso nas nossas pequenezes, ali nas nossas miudices, e a gente fala: não sei se Deus está, não sei se não sei o que lá. Meu irmão, eu estava falando para o Marco hoje, o reino de Deus é muito maior do que a minha patota, do que a sua patota. Deus está se movendo nas nações da terra, Deus tem uma agenda, Deus tem um plano, e cabe a mim e a você estarmos preparados para entrarmos no plano que Deus tem para nós. O convite de Deus para você nessa noite é que você seja um filho da luz, que você viva de uma maneira marcante, como um filho da luz, alguém que coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas, e norteia a sua vida a partir da vontade de Deus, que gasta a sua vida, que investe a sua vida, que coloca tudo, todas as suas energias, todos os seus recursos, para que o reino de Deus aconteça, para que a vontade de Deus seja feita. A minha oração é sempre, eu compartilho com você, para que seja a sua oração: Deus, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor espera de mim, eu não quero deixar passar nada que o Senhor esperava que eu fizesse e eu não fiz. Eu quero gerenciar o meu tempo, eu quero gerenciar meus recursos, para que eu possa estar disponível para cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. E como a gente se distrai, meus irmãos, o desafio é ter o foco em Jesus.